Gabriel Matos da Silva, gerente de contas e serviços técnicos, que vai falar de adesivos estruturais, agregando resistência, abrasão e impacto. Gostaria de lembrar que as palestras estão sendo gravadas. Nós vamos disponibilizar tanto o vídeo como também os PPTs. Tá bom? Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder rever e até indicar para outros profissionais. Então, Gabriel, mais uma vez aqui, muito obrigada. Sempre um grande prazer. Prazer é todo meu. Como sempre, uma grande honra participar de um painel da FEIPLAR Online. Esperar só aqui compartilhar a apresentação. Vamos lá. Bom, pessoal, não sei se vocês conhecem adesivos e não sei se vocês sabem como o adesivo pode agregar em termos de resistência mecânica à abrasão e também ao impacto. Para muitas pessoas, o adesivo é simplesmente uma massa, uma pasta, um líquido que nós usamos para colar coisas. Mas se a gente olhar com mais profundidade para o adesivo, ele guarda segredos fantásticos. Primeiro porque o adesivo ele faz parte de uma ciência multidisciplinar, que é a ciência da adesão. Essa ciência envolve a física, a química e a mecânica. Quando eu uno a física e a química, eu tenho a ciência de superfície. E aqui nós estudamos qual que é a melhor forma de fazer um adesivo, que é um polímero, se unir a um tipo diferente de substrato através da superfície. Por que o lixamento? Por que aplicar primer? Por que superfícies são mais fáceis de colar e outras não? Energia de superfície. Tudo aqui é visto na ciência da superfície. A física e a mecânica nos leva até o projeto de uma junta. Qual o cenário ideal em termos de geometria para se fazer uma colagem com adesivo estrutural? Quais são os benefícios do adesivo, quando eu comparo, por exemplo, com métodos de fixação mecânica, como parafuso, solda, ou no caso dos compósitos, a laminação? O que eu ganho quando eu uso um adesivo estrutural? E a mecânica e a química gera e resulta na ciência dos polímeros. Aqui nós entendemos como o adesivo, que é um polímero, um líquido, uma pasta, após o processo de reação de polimerização, se torna um material rígido, capaz de unir e revolucionar a forma de se juntar materiais. Aqui nós olhamos para dentro do adesivo, entendemos como as ligações primárias, secundárias, grupos laterais, como elas modificam as características e propriedades mecânicas do adesivo. A fisicoquímica entra em ação para entender a ciência dos polímeros. E tudo isso gera a ciência da adesão. A ciência por trás do adesivo estrutural. A ciência que explica ela. Bem disse um dia Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física. Quando a gente olha o suficiente para alguma coisa, tudo fica extremamente interessante. Isso também é válido para os adesivos estruturais. O adesivo ele é um polímero, pessoal. E como polímero ele poderia ser um termoplástico, que são aqueles polímeros que se fundem quando você aquece. Ou ele poderia ser um elastômero, que são as borrachas, que se deformam amplamente quando você aplica uma força. E quando você retira essa força, retorna às dimensões iniciais. Mas o adesivo, assim como grande parte dos compósitos, se classifica como um termofixo. Ou seja, o adesivo ele não se funde quando você aquece e não se alonga amplamente como as borrachas fazem quando submetidas a uma força. Por isso o adesivo estrutural ele é resistente ao calor, ele é extremamente resistente quimicamente falando e contra a corrosão. Por isso que é uma grande alternativa para você que busca uniões em ambientes agressivos, como é o caso da mineração. E é amplamente resistente mecanicamente falando. Ele atinge forças próximas acima de 7 megapascal em um ensaio chamado de cisalhamento. O adesivo dentro de um processo, ele pode aumentar a produtividade, porque ele é fácil de aplicar, ele é fácil de se ensinar, ele é fácil de se implementar em um processo produtivo. Sendo assim, ele resulta em processos mais rápidos, mais ágeis e mais otimizados. Ele une materiais diferentes. Então ele é capaz de colar um compósito a um outro compósito, ou a um compósito a um reforço metálico, como a peça plástica, a cerâmica. Todos os materiais podem ser unidos quando você utiliza um adesivo estrutural. Em termos de resistência mecânica, o grande benefício de um adesivo é que ele une peças por áreas. E quando você une por áreas, você acaba distribuindo as tensões de forma mais uniforme.
e isso gera uma distribuição melhor das tensões, resultando em aumento de resistência à fadiga, uma força cíclica muito crítica em projetos de engenharia. Sendo assim, nós enxergamos o adesivo estrutural como uma ferramenta. Essa ferramenta pode reduzir custos, melhorar a performance, melhorar a resistência mecânica da sua peça e otimizar processos. Ou seja, vários benefícios com uma única forma de união, que é o adesivo estrutural. Para você do mercado de mineração, que não conhece as aplicações com adesivos, mostro a vocês algumas delas que exemplificam como ele é amplamente resistente à corrosão e também ao impacto. Um mercado interessante para se olhar é o mercado automotivo, o mercado de carros principalmente, porque é um mercado regido por normas técnicas bastante detalhadas, bastante complexas e que exigem muito dos materiais que são utilizados para fazer a união. Aqui é uma imagem que mostra algumas partes dos veículos que são coladas hoje com adesivos estruturais. Nesse caso aqui eu estou falando de metais, no caso dos carros, mas ele pode ser aplicado e replicado também para os compósitos. Então nos carros, pessoal, nós temos a colagem de peças internas, peças plásticas internas, já com um apelo mais estético. Nós temos regiões dos carros em que o adesivo estrutural ele é aplicado para aumentar a tenacidade e fazer com que a peça seja mais resistente ao impacto em casos de colisão. Ou seja, um item de segurança feito através do adesivo estrutural. O cárter do motor também é vedado com um tipo de adesivo altamente resistente à temperatura. A Parker Lord faz a colagem das portas dos veículos. Então as portas dos veículos têm duas chapas, uma externa e uma externa, uma interna e uma externa, e elas são coladas com adesivos estruturais fornecidos pela Lord. E esse aqui é um exemplo de um chassi de carro atualmente colado, feito com alumínio e compósitos e colado também com adesivo estrutural. O mercado de energia eólica, pessoal, é fascinante. Aqui o adesivo estrutural desempenha um papel incrível de colar estruturas gigantescas, promovendo resistência à corrosão, resistência a torções e tensões combinadas e fazendo uniões gigantescas de peças em compósitos. Aqui um exemplo de uma pá eólica que é colada atualmente com adesivo estrutural epóxi. E E aqui uma imagem que mostra como essas pás são feitas. Então são duas peças, né? São duas partes que fazem a pá eólica, e essas pás, que podem chegar até hoje 100 metros de comprimento, elas são coladas com adesivo estrutural. E aí você imagina como o adesivo estrutural é submetido a tensões quando fica exposto ao funcionamento desses geradores eólicos, e tem que ser resistente o suficiente para conseguir manter íntegra essa estrutura que é gigantesca. Os barcos são colados com adesivo estrutural também. E aqui é um grande exemplo para mostrar como o adesivo resiste a ambientes agressivos. Porque essas embarcações, iates, lanchas, veleiros, são submetidas à água do mar, muitas vezes. E esse ambiente é um ambiente extremamente corrosivo. Corrosivo, você também tem tensões diferenciadas, tensões combinadas numa embarcação, torções, arrancamento, despelamento, impacto. E o adesivo tem que permitir, tem que possibilitar que o sistema continue íntegro, já que as colagens feitas com adesivo estrutural, elas são permanentes, não são uniões que você faz reparação. No caso dos barcos, nós colamos tanto a estrutura de reforço do casco, como o próprio barco, a colagem casco-convés que nós chamamos, que é colar o casco do barco na parte de cima do barco. Imagina então que o barco é feito de duas peças, essas peças são coladas hoje com adesivo estrutural acrílico. E os ônibus, pessoal? Atualmente a Parker Lord atua com muita ênfase no mercado de ônibus. Nós colamos muitos componentes, muitas peças hoje feitas nos ônibus em compósitos colados em metais. São vários tipos de aplicações aqui. O mercado de ônibus entende muito bem a proposta de valor fornecida pelo adesivo estrutural. Então aqui, como alguns exemplos para vocês verem, nós temos o reforço do para-choque feito em compósito, colado os reforços com adesivo estrutural, nesse caso aqui poliuretano. O ônibus ele tem a cúpula frontal, que é a frente, e a cúpula traseira, que é a parte de trás. Nessas cúpulas tem vários tipos de reforços metálicos, também colados com adesivo estrutural. O teto do ônibus hoje é colado. E esse teto ele é metálico,
colado em estruturas de compósito. Então nós temos aqui uma proposta de valor na prática do adesivo, que é unir materiais dissimilares, e não só unir, mas unir peças grandiosas que tenham que resistir a tensões altas, tensões elevadas, sem que haja infiltração, descolamento, coisas do tipo. E as portinholas, que é o bagageiro do ônibus, que atualmente é feito de alumínio com alumínio, e é uma colagem metal-metal feita com adesivo estrutural da Parker Lord, base acrílico. Nos ônibus, pessoal, a gente fez um trabalho de simulação com adesivo estrutural. Nós tínhamos o intuito de entender qual que era a melhor junta para se fazer o teto de um ônibus. Então a gente fez vários tipos de sobreposição, porque o adesivo ele une por sobreposição, né? Ele não une por topo, ele une por área de colagem. Então você sobrepõe uma superfície na outra para conseguir atingir a melhor resistência mecânica. E esse trabalho foi bem interessante, porque ele mostrou a resistência do adesivo em uma junta colada. Esse foi um trabalho feito em software de simulação, e nós entendemos aí que existe uma sobreposição ótima para o adesivo, e essa sobreposição é a que gera melhor resultado, mecanicamente falando. E nesse slide aqui eu mostro para vocês o resultado final. Veja como o adesivo ele consegue resistir a torções extremas nas áreas de colagem. Ele promove para peças coladas flexibilidade. É isso que o adesivo gera, por exemplo, em projetos com compósito. Como ele tem mais flexibilidade que as resinas geralmente utilizadas em compósitos, ele consegue ser um atenuador de tensões, já que ele pode alongar 30%, 40%, até 100% em alguns adesivos. Isso serve para você ter peças mais resistentes ainda, principalmente ao impacto, caso você precise. Nós temos também aplicações no mercado de caminhões. Os tetos dos caminhões hoje são colados com os nossos adesivos. Aqui é um vídeo que mostra uma aplicação feita em bisnaga. Inclusive é um tipo de aplicação que você pode fazer na sua planta, na sua peça, como teste, por exemplo, para entender se o adesivo vai gerar realmente os benefícios que você precisa e que você espera no seu processo ou no seu projeto. Quais são nossas soluções para você que atua no mercado de mineração? Bom, pessoal, todos os adesivos nossos podem ser utilizados em processos e peças de mineração. Nós temos hoje 3 bases químicas de adesivo estrutural, que seriam então os acrílicos, que são amplamente utilizados no mundo de compósitos, porque eles são versáteis, colam diversos tipos de substratos. Muitas vezes uma peça de compósito não é feita só de compósito, tem os reforços metálicos, algumas peças de plástico também. Então o acrílico consegue colar muito bem diversos tipos de materiais, por isso que ele é muito empregado. E ele precisa de preparação superficial mínima. Então você não tem que ter uma preocupação muito grande de como que você vai ter que lixar a superfície ou limpá-la. Ele consegue absorver essas variações de processo tranquilamente, assim como os erros de proporção de mistura. Lembrando que o adesivo da Lord ele é bicomponente, então tem parte A, parte B, você mistura e faz a aplicação. Se o seu processo é pequeno, se sua peça é pequena e você faz um processo manual, o seu operador pode errar até 30% a proporção, que o adesivo acrílico mantém um excelente desempenho. Nós temos os epóxis, que são excelentes para aplicações em alta temperatura e que exigem resistência química, e os poliuretanos, que nós indicamos mais para os plásticos. Como o mercado de mineração é um mercado que exige muito resistência à corrosão, resistência química às vezes, e também temperatura, os epóxis são um grande aliado quando você pensa em adesivo estrutural. Nosso portfólio tem alguns produtos, né? Esses são alguns que eu apresento a vocês aí, né? E sendo que os principais para o mercado de mineração seria nos acrílicos o Lord LA série 500, um adesivo, uma série nova desenvolvida no Brasil pela Lord do Brasil, que fica em Jundiaí, que nós desenvolvemos e produzimos adesivo estrutural. Essa série, ela também é bastante versátil, ela tem baixo taque residual, então aquela pegajosidade que fica às vezes não existe para esse adesivo aqui. E ele tem uma excelente resistência mecânica em diversos tipos de materiais também. Para os epóxis nós temos também o LA 017AB, produzido também em Jundiaí, na nossa planta, e que tem uma grande resistência à temperatura e também à corrosão. Em caso de peças plásticas, caso você tenha isso no seu projeto, nós temos um adesivo poliuretano, que é um adesivo poliuretano rápido, de cura rápida também, desenvolvido
no Brasil, pelos pesquisadores brasileiros, pensando aqui em aumentar o tempo de produtividade para você que decide colar peças com adesivo estrutural. Essas são nossas soluções para esse mercado. E unir peças com adesivo estrutural sempre faz parte de uma evolução, porque o adesivo estrutural é uma ferramenta que pode gerar redução de custos, otimização de processos e também aumento de resistência mecânica. Para vocês, é interessante que ele pode gerar resistência à corrosão, resistência química e resistência ao impacto, que seria a resistência mecânica. Se você se interessou por essas soluções, se tiver interesse também em testar no seu processo, na sua peça, por favor, entre em contato comigo através do e-mail, WhatsApp ou LinkedIn. Sempre é um grande prazer conversar com vocês sobre projetos que envolvem compósitos e adesivo estrutural. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigada pela apresentação, muitas informações interessantes. Vamos aqui a algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais equipamentos na área de mineração já têm histórico de uso de adesivos? E quais adesivos? Então, o mercado de mineração, para nós, é um mercado ainda novo, tá? A gente está entrando, por isso que a gente participou desse painel, para mostrar a vocês as soluções que existem. Nós temos muitas aplicações em peças de compósitos no mercado, que mostram que o adesivo pode resistir a ambientes extremamente agressivos, como é o caso dos barcos, como é o caso de aplicações no mercado de energia eólica, como é o caso dos carros também. Então, a ideia é mostrar para vocês o que nós temos em termos de propriedades mecânicas com adesivo estrutural, para que a gente discuta juntos onde ele pode ser utilizado no mercado de mineração. O que eu tenho certeza é que se você tem peças com compósitos, você pode ter o uso de adesivo estrutural para aumentar ainda mais a resistência à corrosão e também a resistência mecânica. Eu sempre falo isso: onde existe compósitos, existe espaço para adesivo estrutural. Basta a gente entender quais serão os benefícios. Trabalho com peças para o setor de mineração, mas sem o uso de adesivos. Certo. Como a Parker Lord pode me auxiliar? A gente pode conversar e entender qual que é a sua peça, qual que é a aplicação que você tem hoje. E entendendo isso, entendendo quais são os materiais, se é só compósito com compósito, se é compósito com outro tipo de material, como por exemplo reforços metálicos, a gente te indica um tipo de adesivo, que pode ser um acrílico, um epóxi ou um poliuretano. Caso você, não sei onde você fica no Brasil, a gente também tem distribuição que atende todo o território nacional, que são treinados por nós. Então nós temos uma prática de sempre treinar o distribuidor para que eles passem informações técnicas até vocês, mas a gente pode ver isso em conjunto. Entre em contato comigo, que a gente consegue conversar e entender qual seria a melhor solução para que você aumente ainda mais a resistência e os benefícios da sua peça. Há opção de adesivos para uma peça feita de metal com borracha? Sim, há opções. Se sua borracha é borracha já vulcanizada, a gente pode indicar, por exemplo, um poliuretano, que tem boa aderência com borrachas vulcanizadas, ou um adesivo epóxi. Quando a borracha já está vulcanizada, a gente indica sempre a aplicação de um primer que nós temos para borrachas já, e depois a aplicação do adesivo estrutural. Mas nós temos aplicações feitas assim já e temos soluções para isso, tá? É interessante também saber qual que é a área de colagem que você tem. Como eu expliquei durante a apresentação, o adesivo cola por área, então tem que ter sobreposição. E aí, entendendo se tem área de colagem, entendendo qual borracha que é, a gente pode sugerir um adesivo junto com um primer para ter uma boa aderência. Trabalho com uma peça que fica em ambiente com muita umidade. Certo. Qual a opção, qual a alternativa oferecida pela Lord? Olha, para a umidade, eu indicaria um adesivo epóxi, porque ele é extremamente resistente a ambientes ao intemperismo. Então, a corrosão, o contato com a água, contato com a umidade também. Claro que os acrílicos também funcionam muito bem. Então, é uma questão de teste. Solução para isso nós temos, tá? Porque o adesivo estrutural ele é tão resistente a ambientes agressivos como o compósito. A mesma proposta de valor que o compósito tem, que é baixo peso, elevada resistência mecânica, elevada resistência à corrosão, o adesivo estrutural também tem. Ele tem baixo peso, ele tem alta resistência mecânica e altamente resistente à corrosão. E ao impacto e em outras propriedades mecânicas. Então a gente tem solução para a umidade. É o que a gente mais faz, por exemplo, em montadoras, a gente cola as portas dos carros com adesivo acrílico. E essas portas, elas têm que durar a vida útil do veículo. Nós não podemos reparar portas, né, por causa do adesivo. E o adesivo fica submetido ao tempo, né, às condições ambientais que nós temos aí no dia a dia.
e ele resiste totalmente a essas agressões do meio ambiente. Então, nós temos soluções tranquilamente para atender, é só entender realmente o projeto e qual base química seria a mais adequada para você. Estou na siderurgia e faço uma placa de isolamento composta por várias camadas que atuam sob alta temperatura. Certo. O que há de melhor para esse caso? Alta temperatura indicaria um epóxi. Não sei que temperatura que você está dizendo, mas os epóxis são a melhor opção, as melhores opções quando você tem temperaturas elevadas. Por quê? O epóxi, ele até melhora as propriedades com temperaturas altas. Então você faz uma pós-cura no epóxi, ele fica ainda melhor. São várias camadas, talvez você precise de um adesivo epóxi de baixa viscosidade. Nós também temos isso em portfólio. Então, eu indicaria de primeira um epóxi, mas entendendo melhor a aplicação, dá para ser outra base química também, para suprir aí essa necessidade de resistência a alta temperatura. A Parker Lord oferece treinamento? Sim, sim. É uma das nossas bases, né, de venda, de atuação no mercado. São os treinamentos técnicos, são os webinars, são parcerias com universidades. Nós trabalhamos com todos esses pilares para entregar a melhor solução para vocês que precisam de adesivo estrutural. Então, caso vocês tenham dúvidas, precisem de treinamento, de informações, palestras, sempre entrem em contato com a gente, que a gente está totalmente disponível para atender vocês nesse sentido. Tá. Ainda aqui na parte de treinamento, outra pergunta. Há treinamento online disponibilizado? Sim, nós fizemos agora para esse ano fiscal nosso, né, um cronograma bem agressivo de webinars, treinamentos, tech days, todos online, para que seja possível atingir o maior público possível, já que a gente hoje está com as visitas mais restritas, né? Hoje nós não temos que fazer tudo de forma virtual. Nós agora estamos trabalhando com isso. Então, fiquem ligados no meu LinkedIn, no LinkedIn da Parker Lord. A gente sempre divulga as informações dos próximos eventos. Um minutinho, Bruno. Desculpe. Imagina. Fiquem sempre ligados nas redes sociais, nas minhas, na Parker Lord, que a gente sempre divulga os eventos para que vocês tenham acesso às informações. E claro, se você tiver uma necessidade específica, entre em contato com a gente, que a gente pode programar um novo webinar para atender a sua demanda. Bom, aí uma última pergunta para a gente encerrar. Certo. Qual a garantia dos adesivos num ambiente com alta abrasão? É uma excelente pergunta. O que a gente pode dizer para você é que as normas que a gente tem hoje não submetem o adesivo à abrasão. Tá? Nós temos coatings que têm essa função. O adesivo nós sabemos que tem alta resistência à abrasão, pela questão de ser um polímero, muitas vezes de alta dureza, mas nós não temos testes que comprovam isso. O que a gente pode fazer? Para o seu universo, para o seu projeto em específico, a gente pode testar isso em laboratório externo, até no nosso, para saber o que você precisa e o quanto resiste, pensando no seu objetivo. Tá? Hoje nós não temos informações já definidas de tempo de vida útil em abrasão, mas é algo que a gente pode fazer e com certeza os resultados serão positivos, baseado no nosso histórico de mais de 30 anos em aplicações estruturais em compósitos no Brasil e no mundo. Ô, Gabriel, que dizer? Além de muito, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer. Então tá bom, até mais tarde, né? Até mais tarde. Hoje o Gabriel está trabalhando aqui no estúdio. Tem mais apresentação no painel automotivo. Aprendendo com vocês aqui. Muito obrigado, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.